Os animais têm alma? Retornam ao plano espiritual? Eles reencarnam? Como vai você? Bom, os animais, eles têm chakras, eles possuem um corpo energético, um corpo sutil. Já foi detectado por cientistas, mas o animal, ele se encontra numa faixa inferior que a do homem. O homem é muito mais superior que os animais. Mas os animais, eles estão seguindo a marcha evolutiva. E é bem interessante, dois relatos aqui que eu vou trazer para vocês, tá? Em que ocorreu processos telepáticos espirituais emitidos por animais. Bom, ao meu ver, na minha concepção e na minha questão de estudioso, no qual eu reflito e penso que, com certeza, os animais têm alma e eles reencarnam numa outra vida aqui, seguindo o processo evolutivo kármico. Por exemplo, na Teosofia, Helena Petrovna Blavatsky, dizia-se, ela, que passamos pelos 4 reinos evolutivos. O homem se ingressa nos 4 reinos evolutivos. Passamos pelo processo mineral, depois vegetal, animal, que é o inferior, é onde que eles estão agora, os animais, e o hominal, que somos nós. Somos seres dotados de inteligência, porém os animais são inteligentes, eles são sensíveis, eles têm chakras e eles têm um corpo, um veículo sutil. Bom, eu gostaria aqui de já deixe seu like, deixe seu comentário, tá? Se você passou por alguma experiência metafísica com o seu animalzinho, deixe seu like. Se você é novo, se inscreva também no canal, tá? Seja bem-vindo aí, seja bem-vinda ao canal Que Espaço Metafísico. Bom, pessoal, eu gostaria aqui de trazer um relato que ocorreu com um senhor chamado Reader. O Reader, ele tinha um cachorro chamado Bob. Bob, um cachorro bonito, peludo, como se fosse um lavrador. E, resumindo aqui rapidamente, ele foi deitar-se, o senhor Reader foi deitar-se em sua cama por volta de 00h e 45 minutos da madrugada. Bom, ele dormindo, já estava num sono bem legal. De repente ele começou a ter visões e ele começou a se debater na cama, como que se ele fosse o próprio acontecimento que estava ocorrendo ali naquele sonho. Ele via, na verdade, o Bob se debatendo em algum local, se debatendo, se debatia, como que se estivesse se afogando. Ele via também, sabe aqueles caniços, que são canas de açúcar, e via uma lagoa, e ali estava o Bob ali, se definhando, e aquilo estava muito forte na cabeça dele. É como que se o cachorro, ou como ele mesmo, ele relata, que como que se o espírito dele saísse do corpo e ele fosse o próprio cachorro ali. Ele se via saindo do interior, da pele, das entranhas do cachorro. Olha que loucura, olha. E aí, o senhor Reader acabou acordando a esposa dele, porque a mulher dele via ali ele se tremendo na cama, se debatendo.
chamando pelo Bob, o cachorro Bob. E aí ele acabou acordando porque a sua esposa o chamou. E aí ele relatou que sonhou com o Bob no meio de caniços, afogado e se definhando praticamente. Bom, o que aconteceu? A esposa dele, acho que foi um sonho só um sonho. E ele ali, né, fixo, refletindo, não é sonho. Aí, no dia seguinte, pela manhã, ele foi fazer as buscas. Mas aí, o interessante aqui, assim, nessas buscas ocorreu coisas bem surpresas. Bom, ele... um senhor lá acabou chamando, olha aqui, senhor, eu estou aqui, eu achei essa coleira, está toda ensanguentada. Pô, seu Reader ficou pensando, como assim, ensanguentada? Sim. E praticamente eu vi um cachorro aqui, que ele passou aqui, bem na hora que o trem passou pelos trilhos e praticamente impactante, acabou arremessando o cachorro na lagoa. E ele foi lá, peraí, então ele suponhou, né, que pelo arremesso, aí eles foram lá para averiguar a lagoa e realmente a intuição lá daquele senhor lá que passou a informação pro seu Reader, e bateu, porque quando o seu Reader chegou até a lagoa, ele percebeu lá o cachorro entre os caniços, afogado, totalmente afogado, e bateu o sonho então. Bateu o sonho, ele falou, nossa, foi bem no momento. E aí aquele senhor falou para ele, olha, ele falou que tinha sonhado. Aí a esposa dele perguntou, e que horas que o cachorro foi arremessado pelo trem sobre os trilhos? Aquele senhor lá que viu segundo ele, foi por volta de 00:45, por volta de 1:45. Foi bem na hora que já tinha ocorrido o processo, o cachorro ainda estava vivo, mas ele estava ele estava agoniado. E muitas das vezes leva horas ali para o cachorro passar pelo processo de desencarne. Então naquela hora ali, que o cachorro estava definhando, morrendo, era na hora que ele estava emitindo os sons vibratórios para o seu Reader. Mas por que ocorreu isso? Porque havia uma ligação entre o dono e o cachorro. Havia uma ligação espiritual. Então, cria-se uma simpatia telepática entre as ondas telepáticas do cachorro e o do dono, em que há ali uma ligação áurica, em que a ligação ali espiritual, os cordões espirituais do campo áurico do cachorro se ligou com o campo áurico do dono do seu Reader. Estão entendendo, pessoal? Então, os animais, eles têm alma, sim. Se não tivesse alma, não haveria essa comunicação. Então, como também já houve processo de pessoas saírem do corpo e ver o seu gatinho, o seu cachorrinho fora do corpo. Já tivemos relatos, já vimos pessoas também trazer experiências extracorpóreas. Assim como aconteceu também com um adestrador de cavalos, e no qual ele tinha um encanto por uma égua. Essa égua era o xodó dele. Ele tinha um encanto assim incrível. Bom, ele foi deitar-se, sempre acontece na hora de dormir, porque é a hora que o corpo astral está se desligando do corpo. Quando se desliga, ele vai para o mundo espiritual. Então, esse rapaz, ele deitou-se e acabou pegando o sono, e aí ele teve pressentimentos ali em que alguém estava chamando ele por socorro. Os cavalos possuem uma inteligência incrível, os cavalos. Daí dá para você ver sobre o hipismo, quando eles pulam, eles participam de campeonatos mundiais.
Existe hipismo mundiais, esses adestradores de cavalo. Então os cavalos dão um salto, tem cavalo que até marcha para trás, para frente. Quer dizer, os cavalos são inteligentíssimos. Então essa égua, no momento em que ele estava num sono, ele percebeu ali algo chamando eles desesperadamente ali, socorro, socorro, ali, quer dizer, aí ali aquilo ali estava dentro da cabeça dele, mas de onde que está vindo isso? A minha égua não está bem, ela não está bem, não, olha, a minha égua não está bem, eu estou sentindo como se fossem ondas ali pulsantes no meu cérebro ali de socorro, 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 porque na hora o que aconteceu? Depois eu vou explicar para vocês. Bom, no dia seguinte ele acordou, levantou e foi fazer as buscas. E ele foi até um pântano, um lago, que ele supunhou que ela estava lá, porque ele não teve evidência, ele só pressentiu o processo telepático ali de socorro da égua. Olha só, pessoal. Ele foi até o local que ele supunhou onde que poderia ter ocorrido, ele já estava com a certeza absoluta que a éguinha dele tinha morrido. E aí, ele chegando lá na lagoa, no pântano, ele viu aquela água, sabe aquela água tipo como ondas assim, tava tipo como ondas assim, bem lenta. Ele falou, a água tá parada, mas tá com ondulações ali. E aí ele percebeu também uma camada escura ali, ele falou, nossa, é a égua, é a égua. Aí ele foi até ela, pessoal, e era a égua ali espumando já praticamente desfalecida. Então onde que eu quero chegar? Na verdade, na hora do sonho real, tá? Não é sonho, mas não foi premonição, mas foi uma captação daquela energia, foi a égua ali emitindo ali, na verdade, um processo telepático em que ele captou. Na verdade, eu sempre falo, são ligações áuricas ali, entre a égua e o homem, né? Então, teve essa ligação, foi um processo telepático, e aí que ele acabou pressentindo e foi até lá. Então, isso tudo se deu através do cordão espiritual áurico entre a égua, porque já havia uma afinidade entre o adestrador e o seu cavalo. Olha que interessante. Então, houve uma comunicação espiritual. Então, onde que eu quero chegar? Que essas coisas existem. Houve a comunicação telepática entre a égua e o dono, para a gente entender que nesse próprio título aqui do vídeo, os animais têm alma? Retornam ao plano espiritual e reencarnam? Sim. Eles retornam ao plano espiritual, ficam um tempo para reencarnar. Mas, Roberto, mas assim, por exemplo, o cachorrinho, ele reencarna no mesmo processo reencarnatório de um cachorro? A égua também reencarna? Pessoal, é muito complexo, tá? Só que a gente acaba entendendo que para a gente chegar aqui aonde nós chegamos, nós passamos pelos 4 reinos. Nós passamos pelo reino do mineral, do vegetal. Peraí, então éramos vegetais e minerais? Sim. Depois passamos pelo reino animal, de animais. Fomos animais numa época. Não dá nem para contar. Nem milênios dá para contar isso. E estamos agora na fase hominal. Só que a gente nunca retrocede às fases anteriores, aos reinos inferiores. Não tem como. O que pode acontecer de uma pessoa não evoluir aqui, ela retroceder só no câmbio espiritual. Retrocede. Mas não que você vai retroceder a níveis inferiores. Por exemplo, tá fazendo sua coisa errada, não sei o que, papapá, essas coisas que a gente vê no mundo, matança, tudo. A pessoa ela não vai
retornar, ela não vai regredir ao reino animal. Pelo contrário, estaciona, na verdade fica parado ali o espírito na evolução. Ele evolui sim espiritualmente, por exemplo, processos evolutivos, mas ali vai ter mais ligação com o corpo astral. É a mesma coisa, você tira ali, por exemplo, no processo reencarnatório, se você tira a vida de uma pessoa, às vezes um processo banal, na outra vida você vai passar pelo mesmo processo. Você você atropelou uma pessoa por querer mesmo, né? A pessoa perdeu o braço ou perna. Na outra você vai voltar sem o braço e a perna. Bom, isso aí todo mundo já sabe. Até uma criança já sabe, uma criança de 10 anos já sabe como é que funciona a reencarnação. Então isso só pra gente, né, entender o processo. Mas os animais, eles reencarnam, tá? Levam tempo e muitas vezes reencarnam com o mesmo dono, né? O processo é rápido, a reencarnação não é nós que dura aqui 150 anos para reencarnar de novo, tal. Que muitos não querem reencarnar aqui, eu entendo o processo. Mas por isso que a gente tem que tentar evoluir o máximo aqui no planeta Terra, para a gente tentar, pelo menos, né, viver em planos mais adiantados, em espírito, em que, se você não quer reencarnar, você tem a opção também de viver no mundo astral, no mundo espiritual, ou um plano mais evoluído que o plano astral, que é o mundo mental. Mas vai depender muito de você, mas você, boa parte dos espíritos não querem reencarnar aqui. Eu já havia dito para você, já tive em projeção astral, conversando com eles, falar, não quero, acabou, quero ficar lá. Mesmo que é um bairro com ruínas de paralelepípedo, casinhas como as nossas aqui, prédios também, classe média, classe alta tem no plano astral e é muito complexo. E querem viver lá, não querem vir para cá, porque logicamente que lá, dependendo da dimensão ainda deles, que ainda estão num processo involutivo, mas lá não tem assaltos. Você sai de uma esquina, vai para um lugar, surge um cara, te assalta e não sei o que, ou uma gangue, quer dizer, e hoje está tendo a gangue ali, né? Tá, no centro de São Paulo tá tendo muita gangues aí, tá um perigo agora. Até ir para São Paulo aí para passear um pouco, né? Na cidade, que é tão gostoso, a Avenida São João, aí o Bom Retiro, mas tá muito perigoso ali, né? Tá complicado, né, hoje em dia andar aí por aí. Bom, pessoal, e eles reencarnam sim, tá? E muitas vezes reencarnam o mesmo dono e muitas vezes, por intuição, você vai em um local ou ganha um cachorrinho, você fala, caramba, mas esse cachorrinho, ele me faz lembrar o antigo que eu tinha, o antigo cachorrinho que eu tinha, que ele fazia as mesmas coisas. E por que esse cachorrinho está fazendo as mesmas coisas? Está pulando, é carinhoso, sobe em cima da gente, fica olhando fixamente como o outro olhava também. Peraí, a reencarnação do outro. É a reencarnação do outro. Olha como que o processo é interessante, a reencarnação do outro. Então isso acontece a mesma coisa do gato. O gato também. Por exemplo, o que acontece muito também é que quando a pessoa ela vai, tipo, uma doação, eu vou pegar, e não é ela que escolhe, mas é o plano espiritual que está por trás disso. O processo, os gatos e os cachorros, eles reencarnam através de um processo espiritual ali, de um comando oculto espiritual de mentores ali. Existe toda uma equipe, uma mentoria de espíritos ali que vão trabalhar no processo reencarnatório em que aquele animalzinho vai reencarnar naquele mesmo convívio, naquele mesmo convívio ali, daqueles donos ali, e aí ele foi ali no local onde que estavam doando animais, ele pegou aquele gato, eu gostei desse gato, mas foi intuição dos mentores, é isso aí, ó. Esse é o que estava com você há 20 anos atrás, olha aí de novo aí. E aí ele começa a perceber que o gato estava fazendo as mesmas coisas que o outro fazia antigamente.
pulava, era carinhoso, fazia as mesmas coisas. Então, pessoal, logicamente que os animais têm alma e eles retornam ao plano espiritual, ficam lá um tempo e eles reencarnam. Logicamente que o mundo espiritual é tão complexo. Vamos refletir um pouco, por exemplo. Claro que, por exemplo, tem desencarnados em que ele vem buscar aquele animal que era dele, só que o homem desencarnou primeiro. Aquela pessoa desencarnou primeiro, ele vai até o local onde está o bichinho está desencarnando, ele vai lá e resgata aquele gatinho ou aquele cachorrinho e leva para o mundo espiritual. Ah, não, esse aqui é meu cachorro, vou levar ele. Tô levando ele. Tchau, gente, fui. Então, é caso da gente refletir que é muito complexo o mundo espiritual. Ah, mas é apego? Não. Por quê? Os animais não morrem. Então, peraí, meu animal está vivo, eu estou desencarnado, então vou levar ele para o plano espiritual. Poxa, eu vivi com ele aqui na Terra 30 anos, eu desencarnei primeiro que o animal. Então eu estou aqui para socorrê-lo e levá-lo para o plano espiritual. Assim como no plano espiritual existem uma colônia espiritual de animais no plano espiritual. Existe uma colônia de animais. Existe a colônia lá do gato, do cachorrinho, da aguinha, do cavalo, do golfinho. É um ciclo evolutivo. Então, por detrás da reencarnação dos animais existem os espíritos ali que estão num processo, eles estão trabalhando, existe um laboratório no plano espiritual, é bem feito o processo deles, eles estão administrando a reencarnação daquelas consciências inferiores, porque o animal ele tem uma consciência, ou a alma, uma consciência inferior, e essa consciência ela vai ser trabalhada novamente num novo processo de reencarnação, com o mesmo dono, e aí vão. E aí segue a evolução, tá? É fácil de resumir, pessoal. Nós éramos animais. A nossa faixa inferior, lá, a terceira, nós éramos animais. Estamos na quarta, hominal. Então, a primeira é mineral, terceira vegetal, quarta animal e a primeira é mineral, a segunda é vegetal, a terceira animal é a quarta. Então nós estamos no quarto reino de homens. No terceiro fomos animais, tá? Será que, aí eu deixo aí a sua questão. O que você acha? Você acha que o cachorro, o gato, amanhã eles passarão pelo reino hominal de homens? Aí fica aí essa questão. Eu não vou falar nada, cada um tem que pensar e refletir, né? Mas é importante refletir sobre isso. Lembrando que vocês passaram pelo reino, pela quarta fase, que foi a fase de animais. A terceira foi vegetal. Quer dizer, são mineral, vegetal, animal, são quatro, perdão, pessoal. Então, na terceira vocês foram animais, na segunda vocês foram vegetais e na primeira mineral. Então cabe a gente pensar e refletir. Tá certo, pessoal? Se há o processo mesmo reencarnatório dos animais ou não. E eu tenho a minha opinião, né? Agora é muito forte falar. Será que eles vão, daqui um tempo ou milênios, reencarnarem como homens no processo hominal? Cabe a gente pensar.